Salve, torcida tricolor, Fita Flu na área, galera. Acabei de chegar agora do Fla-Flu, 0-0 lá no Maracanã. O Fita Flu vai tentar resumir aqui ao máximo o que foi do jogo. Não sou muito de fazer vídeos longos, mas é a minha primeira vez, então vamos pra cima. Vamos falar desse Fluminense 0, Flamengo 0 no Maracanã, às 4h30 da tarde. A torcida fez o seu melhor, compareceu em bom número, podemos dizer assim. Mais de 37 mil espectadores estavam no Maracanã para assistir um empatezinho meio melancólico. Bom, foi um jogo que realmente eu me surpreendi com a escalação inicial do Mano Menezes, né? O Mano Menezes já acertou para mim na escalação, talvez faltando ali um detalhezinho de ser o Bernal, né, de primeiro volante, mas o Martinelli conseguiu dar conta do recado inicialmente junto com o Hércules. Bom, a bola rolou, o Fluminense realmente já começou dominando o jogo, me surpreendeu. Uma organização tática, uma ideia de disposição, briga, né? O Fluminense sempre rivaliza muito bem contra o Flamengo, vende muito caro esses jogos, sempre consegue bons resultados em cima, né? Se superando, né? Às vezes o Flamengo tem até um time mais organizado tecnicamente ou melhor taticamente, mas o Fluminense, mesmo às vezes até mesmo com reserva, um time todo capenga, sempre teve bons resultados em cima do time do Flamengo. E hoje não foi muito diferente. O time do Flamengo realmente mais entrosado, mais organizado, mas com alguns desfalques, assim como o Fluminense também. O Fluminense hoje demonstrou um tipo de jogo que a gente precisa ver mais vezes, ou seja, isso já era para estar no DNA dos jogadores: disposição, entrega, marcação, né? Passes bem definidos. O Fluminense me surpreendeu, não só com a escalação, mas quando a bola rolou. Um time muito mais organizado, com ideia e plano de jogo. Eu não sei se isso foi treinado ou foi sorte, mas eu não sei também o que foi dito no vestiário. Mas o Fluminense, para mim, entrou com uma postura totalmente diferente, até diferente dos outros clássicos, já mesmo contra o Botafogo e contra o próprio Vasco. O Fluminense entrou para mim com uma organização bem melhor. E isso me surpreendeu. Dominou aí boa parte do jogo, né? Até os 8 primeiros minutos do primeiro tempo, o Fluminense dominava a partida, né, com chances, teve aí 2 ou 3 escanteios aí com menos de 1 minuto ou menos de 2 minutos de jogo, mostrou um volume, mas não é só força de vontade, não é só entrega, não é só raça, não é só disposição que ganha jogo. Precisa de uma organização, de uma criação. E eu lembro muito bem que após o 0-0 contra o Madureira lá em Cariacica, o Mano Menezes foi contundente. Não precisamos de um meio armador, não precisamos de um camisa 10 de origem. Foi isso que ele disse. Quando a gente já vem falando há muito tempo que mesmo já 6 anos de Ganso dependência, a gente já precisaria de um armador para ser sombra do Ganso. Achávamos que era o Renato Augusto, mas em 24 ficou provado que não é. Então hoje não temos nem Renato Augusto e nem o Ganso. E o Fluminense carece de um camisa 10. Precisamos de um 9, sim, mas não adianta trazer um 9 se não tiver um 10 armador de origem. Não precisa ser igual o Ganso ou melhor que o Ganso, mas precisa ter um camisa 10 que sabe jogar na posição e que seja efetivo. O Lima já provou diversas vezes que não é esse cara. Ele pode dar o seu melhor, fazer o seu melhor, assim como o Arias tem feito. Podemos colocar qualquer jogador nesta posição que podem jogar, mas se vai funcionar é outro assunto. E não funciona. Não funciona da maneira correta, em criar as jogadas, criar uma cadência, um domínio no meio campo, onde você consegue enfiar uma bola para o atacante, na diagonal, na vertical, fazer um passe por trás. Não tem isso. O Fluminense não tem isso. Apesar do Arias ter feito o seu melhor quando joga por dentro. A bola rolou, o Fluminense dominou, o Flamengo fez alguma cera lá para poder dar uma quebrada nesse gelo. Já para o final do primeiro tempo, o Flamengo conseguiu igualar muito mais pelo Fluminense ter cansado, né? E já no segundo tempo, uma coisa que o Mano Menezes não tinha feito até hoje: mexer no intervalo. Mano Menezes, mesmo com o time mal, jogando mal, ele voltava para o segundo tempo com o mesmo time. Mas hoje, o Mano Menezes não me surpreende. Ele não vai se superar nunca. O Mano Menezes não serve para o Fluminense. As ideias que ele tem não são suficientes para fazer o Fluminense jogar um futebol de verdade. O Mano Menezes conseguiu fazer 2 substituições no intervalo. Mas o Thiago Silva machucou o pé, teve que sair. Ok, sai o Thiago Silva, entra o Freitas. Tudo bem, não comprometeu. Mas aí você vai lá e põe o Lima no lugar do Riquelme. Eu não sei por que o Riquelme saiu. Ele não foi muito acionado no primeiro tempo. Não é que ele jogou mal, ele não teve acionamento. Não foi enfiado as bolas para ele, não foi dado passes para ele para ficar mano a mano, por exemplo, com o zagueiro dos caras.
Ele não conseguiu jogar porque a bola não chegou para ele. Ficamos batendo muito do outro lado do campo. Então o Mano Menezes tirou o Riquelme e botou o Lima, aonde era só tirar o Riquelme e botar o Keno. O Keno é o melhor atacante do X1 do futebol brasileiro. Quando o Keno chegou no Fluminense, o Arias jogava na esquerda. Tiveram que tirar o Arias da esquerda e botar para a direita porque o Keno joga muito bem pela esquerda. Desde 2023 nós sabemos disso. Desde 2024, quando o Mano assumiu, deveria saber disso. O melhor X1 do futebol brasileiro é o Keno. Não tem outro. E o Serna, que vem entrando sequencialmente nas partidas, jogando mal, ainda mais pela esquerda que não é a dele, o Mano Menezes, ao invés de fazer o simples como ele fez, tira o Thiago Silva, bota o Freitas, tirava o Riquelme e botava o Keno na esquerda. Era só isso. Mas ele não. Conseguiu inventar o Serna. O Serna, em pouco tempo, já mostrou que continua mal, não fez nada de produtivo, e o Fluminense no segundo tempo já perdeu totalmente o meio-campo e o domínio do jogo. O Flamengo, que é organizado tecnicamente, taticamente, Felipe Luiz fez umas mexidas ali que arrebentou com o Guga, porque quando o Mano Menezes trouxe o Arias para a direita de novo, já mexeu com a cabeça do Arias. Toda hora o Arias estava fechando para dentro, e não era para ele fazer mais isso, era para ele acompanhar a subida do lateral. O Guga ficou sozinho contra 2 jogadores do Flamengo, o lateral e o ponta deles aberto. Isso prejudicou o Guga, que não é um lateral, um grande lateral, não é. O Guga é um bom reserva e tem muitas suas limitações. Dito isso, o Flamengo dominou bastante o jogo, aí apareceu o São Fábio, o milagreiro do Fluminense já nesses últimos, 3, 4 anos. Fábio vai fazer 45 anos esse ano. E parece que ainda tem 30, tem 27. Porque as defesas ou os milagres que o Fábio faz, você não vê por aí. Você não vê na Premier League, você não vê na Espanha, você não vê na Itália. O Fábio é o vinho de primeira safra. Melhor qualidade. Quanto mais velho, agarra como garoto. Está muito bem o Fábio. Mais uma vez, salvou o Fluminense. Salvou o Fluminense contra o Vasco, contra o próprio Botafogo, fez uma defesa espetacular, poderia ter matado o jogo lá no contra-ataque, até em outros jogos também aí do Campeonato Carioca, contra a Portuguesa da Ilha, o Fábio fez uma defesa na gaveta e depois no segundo tempo daquele jogo. Então o Fábio dispensa comentários. Se há uma coisa que a gente não precisa se preocupar com o Fluminense, é com um gol. E eu achei que o Fluminense errou ainda não ter estendido o contrato dele, poderia estender. Dito isso, dupla de zaga funcionou bem, Fuentes funcionou bem. Fuentes parece aquele carro movido a álcool, né, que precisa esquentar para poder jogar bem. Fuentes precisa jogar mais, né? Parece que eu acho que do futebol que ele vinha jogando a vida toda, ainda não se adaptou 100% ao futebol brasileiro, que às vezes parece que ele dá uma desligada ali, dá uma esfriada, daqui a pouco ele acelera de novo. Então assim, isso aí é mole corrigir, mas precisa de um técnico para avisá-lo e corrigir isso dele. Já a cabeça de área ali funcionou muito bem. Martinelli subia, Hércules ficava e vice-versa. Martinelli, quando subia, era mais efetivo que o Hércules. Hércules, para mim, hoje esteve muito abaixo do que ele jogou nos outros jogos com a camisa do Fluminense. Hoje, inclusive, ele quase cometeu um erro que daria gol para o adversário, mas conseguiu corrigir a tempo. Então o Hércules esteve um pouco abaixo e o Martinelli esteve muito bem. Saiu no segundo tempo por cansaço. Bernal entrou e conseguiu manter o nível ali da pegada. Mas o time do Flamengo veio todo para cima do Fluminense. Foi onde o São Fábio apareceu. Dito isso, depois que o Arias foi para a ponta direita, já não conseguiu jogar mais. Ele demorou um pouco para saber que estava na ponta direita. Aí depois, já do meio para o final do segundo tempo, que o Arias começou a se destacar mais como um ponta mesmo aberto na direita novamente. Por isso que eu acho que o Mano errou muito nas mexidas dele. Não é surpresa. O Mano Menezes, além dele escalar mal, ele consegue mexer muito mal. Em vários jogos ele não mexeu no intervalo, mas esse ele mexeu no intervalo e estragou o time. Quando ele mudou de novo, ele estragou o time ainda mais. É o que a gente já vem falando aqui desde julho. O Mano Menezes já chegou no Fluminense em julho. Lutamos até a última rodada para não cair, quando a gente já tinha saído na 24ª da zona de rebaixamento. E todo esse período fomos eliminados de forma vergonhosa para o Atlético Mineiro, tomamos derrotas para o Juventude e também tomamos derrotas para o último colocado do Campeonato Brasileiro, que foi o Atlético Goianiense. Derrotas horrorosas. Ou seja, o Mano não conseguiu
dar a sua cara ao time, não conseguiu implantar um sistema de jogo onde o Fluminense, onde nós torcedores pudéssemos ter a esperança que o Fluminense, com o Mano Menezes, será um time bom. Eu não tenho essa esperança, eu não acredito no Mano Menezes, e hoje foi uma prova que ele não tem capacidade para dirigir o Fluminense. O Fluminense em 2023 tinha um técnico com perfil, né, mais ousado, e aí traz o Mano Menezes, ou seja, vai na contramão, tira a ousadia e vem a retranca, vem o medo, vem a covardia, que é o que o Mano Menezes apresenta pra gente hoje. Falo isso aqui tranquilamente, tenho ido a todos os jogos no Rio de Janeiro e vejo isso claramente. Quando ele quando ele vê que o time tá mal dentro de campo, ele senta no banco e manda seu auxiliar. Não consegue extrair ou pensar em nada. O Guga, por exemplo, ficou sofrendo contra 2 jogadores do Flamengo e ele de braço cruzado e nada fez para corrigir isso. Dito isso, Mano Menezes mais uma vez mexeu errado, bagunçou o time, né? Alterações equivocadas, tirar o Cano para botar o Lelê. O que isso muda? Não muda nada. Se ele tenta fazer alguma coisa de mexer no meio campo, nem falaria nada. Mas o Lima entrou mal, não correspondeu. Lelê sequer tocou na bola, se tocou não lembro. E as alterações dele mal surtiram efeito. Mal surtiram efeito. Então, mais uma vez, o Fluminense deixou, né, de jogar um bom futebol, de apresentar algo novo, deixou de conquistar 3 pontos. Não vou ficar aqui falando de arbitragem, teve lances realmente polêmicos, mas não vou falar de Fluminense, porque o que me preocupa é simples e direto. O Fluminense está jogando o mesmo futebol de 2024, onde fez a torcida sofrer do início ao fim. Já estamos no segundo mês de 2025 e nada mudou. E não vai mudar enquanto continuar com o técnico Mano Menezes. Ah, o prazo dele é o Carioca. Ah, é? Então vamos ter que sofrer até lá. Não precisávamos disso. O quanto antes trocar o treinador, nós podemos nos recuperar rapidamente, porque as grandes competições já estão chegando aí. Se a gente precisa hoje de um camisa 9 e de um camisa 10, eu digo a você, torcedor tricolor, nós precisamos de um técnico primeiro. Antes de contratar qualquer jogador, precisamos de um treinador de verdade. Mano Menezes não é esse cara. Não vejo futuro, não tenho esperança do Fluminense jogar um futebol competitivo e vistoso para que a gente possa voltar a jogar como Fluminense de verdade. Mano Menezes não vai entregar isso. Galera, basicamente é isso. Foi um clássico de muita briga, né? Zero chute a gols, diga-se de passagem. Zero chute a gols. Isso mostra a incompetência do treinador. Não existe 90 minutos, 95, talvez 100 minutos. 5 de acréscimo no primeiro, 5 de acréscimo no segundo. O Fluminense não dá um chute a gol. E quando o técnico falou lá contra o Madureira, pós-jogo, que o Fluminense não precisaria de um camisa 10 de ofício. A prova está aí. Precisamos, na verdade, de um técnico de verdade. Mano Menezes não dá, não vai acontecer. Infelizmente é isso. Não adianta se iludir. A vitória contra o Vasco foi porque o Vasco é muito fraco. O Vasco é inferior. E se a gente tivesse um técnico de verdade, teríamos goleado o Vasco. O Vasco não serve de parâmetro para poder a gente galgar sonhos melhores. O Fluminense vence o Vasco daquela maneira. Realmente foi uma pelada onde o Fluminense sobressaiu pela qualidade técnica e tática. Porque fora isso, todos os adversários que a gente pegar com qualidade superior ao Vasco, teremos dificuldades para vencer. Galera, grande abraço, fica para a próxima rodada, agora vamos ver o que acontece. O Fluminense realmente, para mim, está saindo da briga do título do Campeonato Brasileiro. Vamos esperar, né? Do Fluminense você nunca pode duvidar, mas podemos continuar acreditando que dias melhores virão. Mas com Mano Menezes não. Precisamos de um técnico fora Mano Menezes. Saudações tricolores, grande abraço.